Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa, eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Pouco mais de 3 anos, o meu marido saiu de casa, ele foi morar com uma outra pessoa e eu passei por um deserto terrível, um momento que me tirou a paz, que eu entrei em depressão, eu entrei no processo de ansiedade terrível e Deus me curou. Deus me tirou lá do fundo do poço, me trouxe aqui para mostrar para você que é possível sim ter uma restauração pessoal antes da restauração de casamento. Eu sempre gosto de falar que eu sou a favor da restauração de casamento porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa no tempo que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Mas antes da restauração do seu casamento, Deus quer restaurar você. Deus quer trazer você ao seu coração, a vontade dele, aquilo que ele já determinou, que há muito tempo atrás talvez você não tenha entendido, e através dessa dor que você está passando agora, Deus quer resgatar você, quer resgatar a sua vida, para que você viva feliz, independente do que venha acontecer com você, independente do que esteja acontecendo com você. Eu passei por uma situação muito triste, situações terríveis, que quem passa por um deserto desse nível sabe o que eu estou falando. Quando tem filhos envolvidos é pior. Então, quando eles saem de casa, infelizmente, eles fecham a porta e não olham para trás e não dão assistência nenhuma. A maioria dos homens fazem isso, mas eu não estou aqui para falar do que ele fez ou deixou de fazer. É claro que em alguns momentos eu vou precisar falar de algumas coisas, mas tentando preservar a vida dele que saiu e a vida dos meus filhos também. Então, eu procuro falar para você um pouco daquilo que eu passei, para que traga edificação para a sua vida, para que você entenda que você não precisa ficar observando o que o outro está fazendo, para que você não viva em função disso, para que você viva a sua vida. E esse canal ele foi feito para você entender que você precisa se restaurar em Cristo Jesus, independente daquilo que vai acontecer na sua vida, porque Deus precisa te tirar desse lugar, desse fundo de poço. Deus precisa tirar você daí, porque você tem que dar frutos para Ele, porque essa dor, ela só serve para isso, para você se curar e curar outras pessoas também. Eu quero compartilhar com você hoje a primeira coisa que você tem que fazer para que Deus cure de uma vez por todas essa dor que você está sentindo. Aqui no livro de Mateus, eu trouxe para você aqui, deixa eu colocar o meu óculos, duas coisas semelhantes que tanto João Batista fez como Jesus fez. Assim, quando Jesus começou o ministério dele, logo no iniciozinho, e assim também quando João Batista estava batizando as pessoas, a primeira coisa que eles fizeram, que é uma coisa que os dois fizeram de igual, eu vou compartilhar aqui com você. A primeira, está aqui, eu anotei para você, está no capítulo 3, versículo 1 do livro de Mateus. Assim que João Batista começou a pregar o evangelho, ele falou, olha, naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E quando Jesus também, deixa eu fazer assim, para eu pegar outra página aqui, 4:17 do livro de Mateus também, está falando a mesma coisa, 17 parte B. Jesus falou, daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, os dois fizeram iguais. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Então, a coisa principal que você tem que fazer, foi a coisa principal que eu fiz, foi me arrepender dos meus pecados. Por quê? Quando meu marido saiu de casa, eu quis me fazer de vítima, eu quis colocar a culpa toda nele, mas eu esqueci que Deus estava querendo trabalhar com a minha vida, eu esqueci que Deus queria fazer algo novo na minha vida, mas eu estava tão ligada no que estava acontecendo lá do outro lado, eu estava tão preocupada com o que Ele estava fazendo, que eu me esqueci de cuidar da minha própria vida. Quando eu me atentei, esse meu deserto ele durou mais ou menos um ano, assim, que eu digo um ano de sofrimento, de dor, de angústia, de vontade de sumir do planeta Terra, mas depois Deus foi me curando aos poucos, Deus foi me moldando, me mostrando aquilo que realmente Ele queria de mim. Mas durante um ano eu fiquei num sofrimento terrível, e Deus foi me mostrando aquilo que eu precisava fazer, porque antes, no meu casamento, eu já não era uma esposa sábia, meu marido não era sacerdote, e eu não era uma esposa sábia. Só que eu só queria ver os defeitos dele, eu só queria ver tudo de errado que ele estava fazendo. Eu literalmente, eu me esqueci do meu compromisso com o Senhor. Então o Senhor me trouxe essa sensação, né, de arrependimento, e eu mergulhei nessa vontade dele e fiz com que realmente o Senhor trabalhasse na minha vida, e fui me arrependendo dos meus pecados, porque antes de casar com ele, eu já tinha uma carga de pecado nas minhas costas. Antes de entrar nesse relacionamento que durou 28 anos, antes de dar
prosseguir com esse assunto, eu quero falar para você também que eu sou a favor da restauração de casamento. Aqui eu trato sobre restauração pessoal. Meu canal, ele é específico sobre restauração pessoal, mas eu sou a favor da restauração de casamento. Na verdade, eu não quero colocar jugo nenhum nas suas costas, eu não quero falar para você lutar, para você deixar de lutar. Eu quero falar para você o seguinte: aquilo que Deus falar no seu coração, verdadeiramente, se você souber o que é o Senhor que está falando para você, segue. Não dá ouvidos para ninguém, não deixa ninguém dar palpite na sua vida, que é só você que está passando por essa dor, é só você que está aí no seu deserto, é só você que está aí tentando sobreviver, tentando encontrar forças no Senhor, ou talvez ainda não busca forças nele, mas busque forças no Senhor. Talvez você esteja nesse nível de tentar buscar forças no Senhor para poder sobreviver, para lutar pelo seu casamento, ou talvez você não está nem preocupada com isso, porque a sua dor está tão grande que você não está nem preocupada com isso. Mas enfim, quando eu entrei nessa consciência, quando o Senhor me deu essa consciência que eu deveria olhar para mim e tratar as minhas feridas nele, me recompor nele, porque ele queria fazer algo novo na minha vida, eu permiti que Deus fizesse, mas foi tão difícil, foi tão difícil engolir o meu orgulho, foi tão difícil perceber que a mudança que eu queria que acontecesse no outro, Deus queria fazer em mim. Então é isso que Deus pede pra gente. Ele pede que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente siga uma vida de retidão, mesmo sendo nós pecadores, porque nós sabemos que vamos pecar todos os dias. Nós sabemos que pecamos em pensamentos, palavras e ações todos os dias, porque se a gente achar que não peca, nós já estamos pecando. E isso até a própria palavra de Deus fala. Então, quando eu entendi que eu precisava me arrepender dos meus pecados, eu fui pontuando esses pecados, não só o que estavam acontecendo no momento, mas os pecados passados, pecados que eu tinha cometido quando eu era mais nova, que eu não tinha consciência de que era o pecado. Então, muitas vezes a gente pode falar: mas foi minha mãe que me induziu, foi meu pai que me induziu, foi fulano, foi ciclano, eu fiz sem saber. Mas para Deus não existe isso, não existe pecadinho nem pecadão. E mesmo que você não tenha noção desse pecado, foi registrado lá no céu. Então eu pedi ao Senhor para enumerar na minha mente, no meu coração, no meu espírito, na minha alma, tudo aquilo que precisava ser colocado para fora, tudo aquilo que precisava ser confessado. E eu fiz uma lista literalmente dos meus pecados, das pessoas que eu tinha me envolvido anteriormente, antes de me casar, e assim o Senhor foi trabalhando no meu coração, porque foi uma ação sincera, foi um comportamento sincero que eu tive, porque eu não queria mais que Satanás tivesse o que me acusar. Porque eu sabia que no mundo espiritual, de coisas que eu tinha feito anteriormente, Satanás ele estava me acusando de muitas coisas. Então eu pedi ao Senhor que me mostrasse tudo aquilo que precisava ser colocado no altar do Senhor com sinceridade. Assim eu fiz, não foi do dia para a noite, não foi aleatoriamente, foi debaixo de uma palavra, e o Senhor me mostrou aquilo que eu precisava fazer, e verdadeiramente eu me arrependi dos meus pecados. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que, independente do que o seu esposo esteja fazendo, se ele não te deu assistência, como aconteceu comigo, se ele arrumou uma pessoa mais nova do que você, como aconteceu comigo, se ele literalmente virou as costas, não importa o que tenha acontecido, olhe para você e veja o tratamento que Deus quer fazer na sua vida, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, eu colhi aquilo que eu plantei. Eu plantei vento e tempestade. Então, eu colhi vento e tempestade, porque eu fiquei num deserto terrível, e ali eu literalmente pedi ao Senhor, como fez o profeta Elias, para que ele me levasse, porque eu não estava aguentando mais de tanta dor. Mas o Senhor, ele teve misericórdia de mim, através do que Deus fez na minha vida, que eu dei acesso ao Espírito Santo que entrasse na minha vida. Hoje, eu cuido de mulheres, eu trato mulheres, não só mulheres, mas homens também. Muitas vidas já foram salvas através da minha instrumentalidade, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Só o fato de estar me expondo aqui para você eu considero uma libertação, eu já considero eu sendo um instrumento de Deus para a sua vida, porque é muita vergonha quando a gente é abandonada. A gente passa por muitas vergonhas, não só vergonhas sociais, mas também de todas as esferas, né? Dentro da nossa casa, no trabalho, a gente passa muitas vergonhas e muitas humilhações. Então, quando a gente se posiciona em Deus, quando a gente coloca Deus como o principal da nossa vida, quando a gente coloca Deus como uma prioridade na nossa vida, a gente consegue sim sair desse lugar terrível que é essa dor que a gente enfrenta, porque na verdade nós estamos viúvas, com o marido vivo.
né? Nós estamos passando por um processo de luto com o marido vivo. Então, para a gente poder sair desse lugar, a gente precisa realmente olhar para a gente, olhar com os olhos de Cristo e ter misericórdia da nossa própria vida como Cristo tem, porque a gente começa a se julgar, a gente começa a aceitar o que as pessoas estão falando a nosso respeito. Então, se a gente não se posicionar, olhando para a gente, pedindo perdão, se arrependendo dos nossos pecados, é impossível, infelizmente é humanamente impossível você conseguir sair desse lugar. Porque as acusações que Satanás faz na nossa vida, as acusações que as pessoas fazem na nossa vida, a gente mesmo se acusa, é muito grande. E se a gente não se firmar na presença de Deus, não adianta que a gente não consegue sair desse lugar. Então essa é a dica de hoje que eu quero deixar para você. Arrependa-se dos seus pecados. Assim como Jesus Cristo falou aqui no livro de Mateus, e João Batista também falou no próprio livro de Mateus, peça ao Senhor para você colocar tudo aquilo que talvez esteja nas mãos de Satanás, para que ele não tenha mais esse domínio e não possa acusar você diante de Deus lá no céu. Porque assim eu tenho certeza que você vai alcançar a tão sonhada libertação, o teu coração ele vai ficar livre dessa amargura, vai ficar livre dessa dor e você vai conseguir respirar novamente, você vai conseguir sair esse looping, né? Vamos dizer assim, de dor e sofrimento, vergonha e humilhação, porque é o que a gente passa, é o que acontece com a gente quando nós estamos no deserto. Amém? Eu espero que você tenha se alimentado dessa palavra. A mensagem principal que eu quero deixar para você hoje: arrependa-se. Eu sei que talvez você pode estar falando, mas eu não tenho com que me arrepender, eu não tenho o que fazer. Com certeza que eu e você temos também, porque nós não somos santas, não somos perfeitas e a gente também errou desse relacionamento, nós também erramos. Então olhe para você, esquece o que o outro está fazendo lá e deixa que Deus vai cuidar, deixa que Deus vai tratar no tempo certo. Cuida da sua vida, tenha ânimo em cuidar da sua própria vida, através da misericórdia de Deus, através da compaixão de Deus, através do amor soberano do Senhor Jesus sobre a sua vida. Cuida da sua vida, porque a melhor coisa que você faz agora nesse processo, talvez você tenha entrado agora, talvez você ainda está passando por essa dor. Então olhe para você com um olhar de misericórdia, assim como Jesus já olha. Amém? Fique na paz do Senhor e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.